Fica aí que tem história nova. Meu primeiro beijo. Já adianto pra vocês que o meu primeiro beijo não foi o primeiro beijo de histórias de conto de fada. Pelo contrário, foi terrível. Eu dei o meu primeiro beijo quando eu estava na 7ª série, que eu acho que era 12 anos, eu acho. Eu nunca tinha beijado ninguém, assim, beijão, sabe? Só selinho e tal, bitoquinha, nunca tinha beijado ninguém. Beijão mesmo. Aí tinha um rapaz que, gente, sinceramente, eu nunca tinha dado confiança pra aquele menino. Pelo contrário, eu era apaixonada pelo amigo dele. Mas tinha esse rapaz e a gente nunca tinha se falado pessoalmente, a gente só se falava pela internet. E era aquela mesma situação daquele primeiro caso, sabe? Que eu contei pra vocês. Eu tinha muita vergonha de falar com ele pessoalmente. Mas ele, ao contrário do outro, não tava nem aí se eu tinha vergonha ou não. E falava comigo do mesmo jeito. E eu ficava morrendo de vergonha, mas ele tava lá falando, não sei o que, não sei o que. Só que eu realmente me abria mais quando eu tava conversando com ele através da internet. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, gente. Eu sempre fui de perguntar muito, perguntar isso, pergunta aquilo, pergunta. Aí ele sempre bagunçava comigo, dizia que eu era uma pessoa muito curiosa, que eu perguntava muito sobre as coisas. Teve um dia a gente foi pra parada de ônibus, nós dois juntos, a gente pegava o mesmo ônibus pra voltar pra casa. E aí a gente entrou dentro do ônibus e tal, e ficamos juntos, sentados atrás e conversando tudo mais. E já tava assim de chameguinha, não sei o que e tal. E eu já tava me tremendo, né? Porque eu sabia que vai acontecer a qualquer momento. Aí eu fiquei perguntando, aí ele voltou a comentar que era uma pessoa muito curiosa, que eu perguntava demais, não sei o que mais. E aí ele pegou e falou assim pra mim: olha, a próxima vez que tu fizer uma pergunta, tu vai ter que me dar um beijo. E eu já, com medo, né, de acontecer, eu já fiquei, assim, muito concentrada em não fazer nenhuma pergunta, em ficar, tipo, o tempo todo só respondendo ou puxando outro tipo de assunto sem ser pergunta, sabe? Nossa, eu fiquei grande parte da viagem muito concentrada em não fazer nenhuma pergunta. Só que por um descuido, eu nem lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que foi uma besteira, eu acabei fazendo uma pergunta pra ele. Quando isso aconteceu, ele me olhou, aí eu já me toquei o que tinha acontecido, aí eu... puta que pariu. E ele veio e me deu um beijo. E não foi bom, foi horrível. Eu nunca tinha beijado de língua ninguém, eu nem sabia pra onde que tinha que enfiar a língua. E nossa, eu fiquei assim, melada. Enfim, não gostei muito, mas falei, bom... foi a primeira vez, né? Tava nervosa, não sabia o que fazer. Acho que deve melhorar mais pra frente, né? E aí tal, ele me deu um beijo só durante a viagem todinha. Depois a gente foi conversando e quando ele desceu, ele me deu só mais uma bitoquinha e foi embora. Eu falei, ah, ok, tamo ficando, né? Quando chegou a noite, ele não me mandou mensagem lá no MSN, nem eu também mandei. Eu falei, sei, ele não vai vir falar comigo, mas ok, deixei pra lá. Quando foi no outro dia na escola, eu descobri que ele tava falando de mim pra escola todinha. E ele tava falando que eu beijava mal. Parte 2. Quando eu descobri que ele tava falando isso, eu fiquei muito triste, né? Fiquei, tipo, muito triste mesmo, me deu vontade de chorar e tal. Primeiro eu chorei, primeiro eu descarreguei, assim, toda a tristeza que eu tava sentindo, depois eu fiquei com raiva. Aí eu, nesse dia eu nem sequer vi ele na escola. Quando chegou a noite, eu mandei mensagem pra ele, perguntando por que ele tava falando aquilo de mim, e ele disse que ele não tinha gostado do meu beijo. Aí eu falei assim pra ele, tu acha que eu gostei do teu? Foi nojento e horrível pra mim, eu odiei, mas eu achei que era assim mesmo que funcionava as coisas. Eu nunca beijei ninguém, então é normal que eu não sabia o que fazer. É normal que tu não gostasse do beijo e tal, era a primeira vez que eu tava beijando alguém, mas não precisava falar pra todo mundo. Mas só pra te saber, eu também odiei o teu. E eu bloqueei ele no MSN, né? Aí tá, desde esse dia a gente não se falou mais, a gente não conversou mais, a gente se olhava assim na escola, fingia que nem se conhecia, e eu passei a me interessar por outras pessoas e tal. Quando foi no ano seguinte, ele passou pro turno da manhã e eu continuei no turno da tarde e tal. Na metade do ano, teve uma programação na escola, né? Aí tinha meses que ele não me via, que eu não via ele, e na oitava série eu já tinha criado um pouquinho mais de corpo, sabe? Gente, eu já tava linda, pelo amor de Deus, eu já tava muito bonita. Aí quando ele me viu nessa programação da escola, ele ficou, tipo, me encarando por um bom tempo e tal, e eu... pleníssima, nem conheço, não sei quem é. Depois ele mandou um amigo dele vir até mim dizer que ele tava querendo conversar comigo, né? Eu falei, bom, acho que agora ele vai me pedir desculpa, né? Peguei e fui lá, chegou eu lá com ele tava perto assim, dos amigos e tal, me chamou no cantinho. Aí ele falou assim, nossa, você tá muito bonita, né? E tal, a gente nunca mais conversou, não sei o quê. E eu fiquei olhando assim pra cara dele e falei, pois é, né? Mas tem um motivo pra gente não conversar mais. Aí ele falou assim, não, eu sei, mas é que aquilo foi coisa de criança e tal. E eu, na minha cabeça, gente, foi 1 ano atrás e foi coisa de criança. Ok. Puxar um monte de papo comigo, conversar e tentou me beijar de novo. Aí eu falei assim, amado, não era eu que beijava ruim, que diacho tu tá querendo me beijar de novo? Aí quando ele veio pra me beijar, eu peguei e empurrei ele. Eu falei, ei, eu não quero. Para com isso. Eu ainda me lembro como foi horrível aquele beijo que eu te dei. Virei de costas e fui andando e fui embora. Os amigos dele começaram a zoar com ele, começaram a falar um monte de coisa e eu virei de costas e fui embora. E desde esse dia ele nunca mais falou comigo e Deus me livre, também não quero mais nem papo com eles. Por isso, meninas, tome muito cuidado com a pessoa que você vai dar o seu primeiro beijo, sério. Cuidado com os idiotas da vida, porque nesse dia eu descobri que existe macho idiota nesse mundo e, né, ficou por isso mesmo. Lembrando pra vocês que eu tô aceitando histórias de seguidores lá no meu Instagram. Se você tem alguma história que você quer compartilhar, quer que eu conte, vai lá no meu Instagram que eu quero muito falar aqui, tá? Ei, fica aí que tem história nova. Em
2019, eu precisei me mudar de cidade e logo também precisei mudar de escola. Quando eu cheguei, eu acabei conhecendo o melhor amigo da minha prima mais nova e depois eu descobri que esse rapaz tinha um irmão mais velho que era exatamente da mesma idade que eu. Viramos muito amigos mesmo, tipo, tudo que um fazia, o outro fazia, pra onde um saía, o outro ia junto. Nossa, a gente era uma amizade assim de irmãos mesmo, sabe? Até que meu pai precisou fazer umas reformas na casa onde a gente estava morando. E aí ele chamou um pedreiro pra ajudar. E esse pedreiro tinha uma filha que era 1 ano mais velha do que eu. Então nós também acabamos virando muito amigas. Eu fiquei enrolando muito pra apresentar essa minha amiga nova pra ele. Porque ela já tinha uma fama de talarica, sabe? De menina fácil. Então eu não queria eles dois juntos. Eu não queria que ela se aproximasse dele. Enfim, eu tava cuidando do meu amigo. E aí eu enrolei por bastante tempo. Só que chegou um momento em que não deu, né? Os caminhos se cruzaram e eu tive que apresentar os dois. Pronto, formou o trio. Mas o trio sempre deixa um de lado, né? No início, eles pareciam ser só bons amigos e tal. Tranquilo. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que ele já não falava mais comigo como antes. Depois de algum tempo, eu nem respondia mais as minhas mensagens. E eu comecei a perceber que ele tava preferindo muito ficar com ela do que comigo. Então eu já tava entendendo o que tava acontecendo. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas sempre que eu perguntava pra eles, eles negavam. Mas naquela altura do campeonato, eu já sabia que eles tinham alguma coisa e eles só não queriam me falar. Mas de tanto eu insistir, de tanto eu perguntar, eles acabaram confessando que estavam juntos. Eu fiquei muito magoada, mas eu não demonstrei pelo fato dele estar feliz. Então, se ele estava feliz, eu também estava feliz. Só que depois de umas semanas, ele já não falava mais comigo. Ele não respondia as minhas mensagens. Pessoalmente, ele me evitava, ele fugia de mim. Até que essa suposta minha amiga veio falar pra mim que eles estavam namorando e que ela tinha proibido ele de falar comigo. Parte 2. Só que só ele não podia falar comigo. Ela continuou falando comigo, continuou sendo minha amiga, como se nada nunca tivesse acontecido. Só que eu guardei aquilo pra mim, sabe? Eu fiquei muito magoada com a situação. Mas, enfim, guardei pra mim e sofri em silêncio. Passou-se uns meses, eles terminaram a relação deles e ela veio me afrontar, pedindo pra que eu escolhesse entre ele ou ela. Eu falei, bom, eu vou escolher ele. Que burra, né? Eu não devia escolher nenhum dos dois. E eu fiquei puta da vida com esse afronte dela. E eu falei pra ela na cara dela que a amizade dela não ia me levar a lugar nenhum. Porque além disso que ela tinha feito comigo, ela fazia 1001 outras coisas também que eu nunca tinha falado pros pais dela, mas que eu tinha muita vontade de falar. Pra eles conhecerem a verdadeira filhinha que eles tinham. A gente passou algum tempo sem se falar e depois ela começou a correr atrás de mim querendo a minha amizade de novo. Me mandava mensagem e quando me via pessoalmente tentava puxar meu saco, só que eu não dava muita confiança pra ela, eu não queria a amizade daquela menina perto de mim. Não sei se ela tinha algum interesse, eu não sei se ela realmente tava arrependida, mas eu sei que eu não queria papo com ela. E ela me procurava, me mandava mensagem, amiga isso, amiga aquilo, não sei o que. E eu, pelo amor de Deus, garota, sai de perto de mim. Até que um dia eu bati o martelo pra ela, eu falei que a amizade dela não valia a pena, que eu não queria, que era pra ela sumir da minha vida, que eu não queria papo com ela. E ela sumiu, graças a Deus. Quanto ao garoto, a gente continuou amigo, a gente, tipo, se falava e tal, mas nunca foi a mesma coisa de antes, sabe? A gente se afastou, a gente se fala aqui, um oi aqui, um tudo bem aqui, um tchau aqui, mas não é a mesma coisa de antes. E eu culpo ele, sabe? Pra mim foi ele quem estragou a nossa amizade. Eu vejo que ele quer muito se aproximar de mim, ele quer fazer com que as coisas sejam como antes, mas eu não quero, sabe? Apesar de eu ter escolhido entre ele e ela, eu sei que eu fiz isso só pra magoar ela, do jeito que ela tinha me magoado. Mas eu realmente não quero muito ser muito amiga dele, não. Ele quebrou totalmente a confiança que eu tinha. E foi isso. Ei, lembrando que eu tô aceitando histórias de vocês lá no meu Instagram. Se você passou por alguma situação que você quer compartilhar aqui com todo mundo e quer que eu conte, manda lá no meu Instagram que eu faço, tá bom?